Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos de volta, com os nossos estudos sobre a última semana de Jesus. Hoje nós vamos ver a quarta-feira, da última semana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já vimos até aqui o domingo, a segunda e a terça. Iniciamos no domingo, dia 28 de março, a semana mais importante do ano, a celebração da última semana de Jesus Cristo sobre a terra, antes de ele ser morto na cruz, sepultado e ressuscitar no domingo de Páscoa. Começamos então vendo a chegada do rei, O ano era 33 DC, depois de Cristo. O entusiasmo ali no ar fresco da primavera de Jerusalém era palpável. Milhares de peregrinos judeus se reuniam vindo de todas as partes do mundo, para a festa da Páscoa. E se espalhou a notícia de que Jesus, um rabino, profeta curandeiro itinerante, com 30 e poucos anos, vindo da Galileia, havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos, retirado-se de Betânia, uma aldeia a apenas alguns quilômetros ao leste de Jerusalém, e se refugiado em uma cidade no deserto chamada Efraim, mas que estivera em Betânia durante o fim de semana anterior à Páscoa. A segunda-feira, depois da entrada triunfal, de Jesus no domingo, nós temos Jesus purificando o templo, na segunda-feira, com os eventos fascinantes do dia anterior, o domingo, ainda frescos ali na mente de todos. Os olhos de todo mundo estavam voltados para Jesus, quando ele entrou no templo na segunda-feira de manhã. O que o recém-aclamado Messias, da linhagem de Davi, faria para estabelecer o seu reino? Jesus ele não perdeu tempo respondendo a esse tipo de questionamento e prosseguiu resoluto até adentrar ao templo. Então, por causa de sua visita na noite anterior, nós vimos isso antes, na segunda-feira, Jesus sabia exatamente o que encontraria lá. Cambistas e comerciantes na corte ou no pátio dos gentios, vendendo animais hiperinflacionados para sacrifícios. Aqueles especuladores se aproveitavam ali da devoção religiosa dos peregrinos da Páscoa, que deveriam pagar tanto o imposto do templo como apresentar animais sem mácula para o sacrifício a um custo exorbitante. Então isso nós vimos Mateus capítulo 21, Marcos 11 e Lucas 19. Consumido então pelo zelo sagrado e pela justa indignação, Jesus ele virou as mesas e cadeiras dos cambistas de pernas para o ar, expulsou do templo os comerciantes e os clientes com a mesma indignação e impediu ali a entrada de quem estava carregando mercadorias para a venda. Ele então começou a ensinar às pessoas que o templo deveria ser uma casa de oração para todas as nações, Isaías 56:7, Jeremias 7:11, e não um covil de ou de ladrões, melhor dizendo, onde os ricos e poderosos exploravam os pobres, sob o disfarce de facilitar a adoração a Deus. Então, também na terça-feira, passado aqui esse episódio da purificação do templo, onde tivemos ali os ânimos à flor da pele, na terça-feira Jesus ensinou os seus discípulos a lição sobre a figueira sem fruto, Mateus 21, versículos 20 ao 22 e Marcos 11 a partir do 20. Marcos nos conta que já na terça-feira, ao passar pela figueira, aquela que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior, na segunda-feira, Pedro comentou com surpresa o fato de ela ter murchado e secado tão rapidamente. Jesus aproveitou então a oportunidade para encorajar seus discípulos a terem fé em Deus. Na terça-feira de manhã, Jesus ensinou e teve sua autoridade questionada no templo, Mateus 21 a partir do versículo 23, Marcos 11 a partir do 27 e Lucas 20 a partir do versículo 1. Então a multidão chegou cedo ali na terça-feira ao templo para ouvir Jesus falar, Lucas 21:38. Deveriam estar especulando entre si, será que ele agirá da forma tão passional como agiu no domingo e na segunda-feira? Então os principais sacerdotes, escribas e fariseus imediatamente abordaram o Senhor quando o viram entrar no templo, confrontando a respeito de suas ações no dia anterior.
E eles então perguntam ao Senhor: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito, né? Então, grande parte da narrativa da terça-feira de Jesus foi dedicada a documentar o grande sermão profético, né? Mateus 24 e 25. A intenção ali era nos alertar, né, para o grande e terrível dia do julgamento do Senhor. Né? Então, o que se ouve do Senhor? Né? O que nós aprendemos, né, no dia de ontem foi: não siga pela vida dormindo no pecado. Não enterre seus talentos, seja vigilante, seja operante. Diga a Jesus que você confia nele para salvá-lo do julgamento dos dias do fim. Se a sua fé é grande ou pequena, não importa. Uma pequena quantidade de fé o fará percorrer um longo caminho no reino de Deus, levando à vida eterna. E a trama contra Jesus seguia a todo vapor. Então, Lucas 21, versículos 37 ao 38, chegamos aqui na quarta-feira. Não temos muitos relatos, sobre a quarta-feira, além do que Lucas diz, que todos os dias Jesus ia ao templo ensinar e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Lucas 21, versículos 37 e 38. Então, através dessa narrativa de Lucas, nós entendemos que Jesus também na quarta-feira ele esteve no templo ensinando e à tarde voltava ali para passar a noite no Monte das Oliveiras. Então, o relato certo do que aconteceu na quarta-feira, nós temos em Mateus, versículo 26, aliás, capítulo 26, versículos 1 ao 5, que nos diz: quando Jesus terminou de falar essas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Marcos 14, 1 e 2 vai trazer esse relato também, dizendo: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. E Lucas 22, versículos 1 e 2, a festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então, esses são os relatos da quarta-feira. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Pai Santo, Pai querido, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, que na manhã desse dia se renovou ao nosso favor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Nos ajuda, Pai, a continuarmos tirando lições preciosas para as nossas vidas da última semana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, a quarta-feira passou em silêncio, principalmente quando comparado aos eventos anteriores, que chacoalharam Jerusalém no domingo com a entrada triunfal, na segunda-feira com a purificação do templo e na terça-feira com os debates controversos lá no templo. A terça-feira foi cheia de piadinhas, de pegadinhas, de armadilhas. Jesus não mudou sua rotina. Lucas nos mostra, Marcos também e Mateus, que Jesus continuou com a prática diária de viajar bem cedo de Betânia a Jerusalém para ensinar as pessoas no complexo do templo. E no final do dia, ele retornava para passar a noite no Monte das Oliveiras, Lucas 21, 37. Parece não ter havido, na quarta-feira, qualquer controvérsia pública, mas Lucas registra o fluxo contínuo de pessoas que se ajuntavam todas as manhãs para ouvir Jesus ensinar, Lucas 21, 38. Impressionante, meus queridos irmãos, a autoridade com a qual ensinava, o poder que dele emanava e o conteúdo do ensino que Jesus espalhava, tornaram ele uma celebridade aos olhos das pessoas. Mas atenção, nem todo mundo era amigável. Jesus mantinha um contingente de inimigos poderosos e determinados a matá-lo, mas que se mantinham na moita, às escondidas. O silêncio da quarta-feira, portanto, era infernal.
Mateus, Marcos e Lucas descrevem, cada um de seu jeito, a conspiração assassina dos principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo. Há apenas 2 dias, para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Marcos 14, versículo 1. Mateus nos conta que a reunião dos infernos, podemos chamar assim, ocorreu no palácio ou na residência de Caifás, o sumo sacerdote. Mateus 26, 3. Então aquele grupo de elite era o que compunha a aliança, ou, aliás, a liderança representativa, dos judeus no Sinédrio. Embora o texto não indique que todo o Sinédrio se encontrasse reunido naquele momento, eles se reuniram para traçar uma maneira de matar Jesus na calada, evitando um grande alvoroço entre as multidões encantadas com a sua pessoa. O consenso geral era de que eles deveriam esperar até depois da festa dos pães sem fermento, os pães asmos, um festival de uma semana que terminava em 21 de Nissan, isto é, na quinta-feira da semana seguinte, 9 de abril daquele ano, quando as multidões dispersariam e voltariam para os locais de origem, bem longe da Jerusalém Santa. Quando a cidade esvaziasse, eles estariam livres para prender e matar Jesus sem medo de incitar uma revolta popular. Covardes, estavam ali dispostos a esperar o tempo que fosse necessário, porque sabiam ou pensavam que sabiam que estavam em posições de poder e de autoridade, e que se esperassem pelo momento certo para descartar Jesus, venceriam no final. Estavam de cabeça feita e a sentença de morte já havia sido decretada. Então, a pergunta que nós deixamos hoje, na quarta-feira, como eu disse, de poucos detalhes, o que nós podemos aprender? Qual aplicação nós podemos extrair destes incidentes da quarta-feira da última semana de Jesus? Em primeiro lugar, como vimos, pouco se sabe sobre o paradeiro de Jesus no meio da sua última semana. As narrativas dos evangelhos mencionam apenas que ele seguiu com a rotina de ensinos, enquanto paralelamente a trama perversa das autoridades judaicas contra ele estava sendo costurada sob o silêncio público dos covardes maquiavélicos. Então a calmaria aparente, o sossego panorâmico de Jesus, o poder ir e vir no templo e falar abertamente às multidões, sem qualquer impedimento, naquela quarta-feira da paixão, não passava de silêncio e calmaria, antes da tempestade que estava se formando no horizonte e que em breve chegaria na forma de um furacão, que ceifaria a sua vida. Então Jesus sabia de tudo, mas permaneceu ensinando e desfrutando da comunhão fortalecedora e do aconchego, do aconchego dos seus amigos de alma. Marcos, ele é artístico, quando nos conta que enquanto tramavam contra a vida de Jesus, depois de ter passado o dia ensinando no templo em Jerusalém, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, desfrutando da amizade especial e do carinho, dos seus amigos de alma, dos seus irmãos. Marcos 14, do 1 ao 3. A pergunta para nós é: como você vence a ansiedade? Como você vence a ansiedade? Não, meus queridos, que Jesus estivesse ansioso. Ele não estava ansioso. Mas como ele não estava, se sabia de tudo que viria do dia seguinte, na quinta-feira em diante. Então aprende-se com o Senhor que é plenamente possível, meus queridos irmãos, viver sem perturbação ou desespero entre o eu sei o que vai acontecer, mas ainda não chegou a hora para acontecer. Sabe aqueles dias de sensação ruim, pressentimento ruim, pressão velada, energia escapando, e você não sabe de onde nem para onde, coração apertado, fôlego curto, pelo medo do amanhã? Sabe como é esses dias e momentos na vida da gente? Você já provou isso, já experimentou? Pois bem, Jesus nos dá a dica para não ser vencido pela ansiedade.
siga com a rotina, siga com a vida, né? De estudos e oração. Mantenha-se na palavra de Deus e procure pelos amigos de alma que deverão estar com você, celebrando, orando e esperando a hora de Deus chegar. Foi isso que Jesus fez na quarta-feira da sua última semana. E você? Como você vence a ansiedade? Faça como Jesus. Continue servindo ao Senhor, vivendo palavra de Deus, oração, amigos de fé. Deus abençoe cada um na sua peregrinação. Que Deus nos abençoe. Amanhã, Deus nos permitindo, vamos ver a quinta-feira. Essa sim, com muitos detalhes, muitos acontecimentos, devocional um pouco maior. Deus Santo, Deus Eterno, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, Pai, como devemos andar enquanto cristãos. Dá-nos sabedoria, Pai. Abençoa os teus servos. Fortalece-os na fé, para que eles possam continuar, ó Deus, te servindo. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e já te agradecemos pelos ensinamentos, ó Pai, dessa última semana de Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Até amanhã, se Deus nos permitir, também às 19 horas. Um abraço e até lá.